Nunca foi aplicado para levar até você banda larga de comunicação. Portanto, nós poderemos substituir recursos da fonte Tesouro por recursos da fonte FUST, sem que isso sofra nenhum tipo de redução nos investimentos no Plano Nacional de Banda Larga. Ou seja, o Ministério das Comunicações, ele tem possibilidade, pelo tipo de serviço envolvido, de acabar tendo recursos gerados pela prestação dos serviços, não é isso? Ele é capaz de gerar recursos próprios que não dependam da fonte tributária do Tesouro Nacional para financiar a infraestrutura do setor. E esses recursos vêm desses fundos? FUST, Finstel e também de um outro fundo que existe, que é menos visível ainda, e esse não está contingenciado, que é o VUM, que é nada mais, nada menos do que um montante de recursos que se desloca da telefonia fixa para a telefonia móvel, a fim de subsidiar a telefonia móvel. E veja o paradoxo disso, é que mesmo havendo um subsídio cruzado entre telefonia fixa e telefonia móvel, os telefones pré-pagos do Brasil possuem a tarifa mais cara do mundo. Nós pagamos uma tarifa de R$1 o minuto no telefone pré-pago. E o usuário do pré-pago são aqueles que têm a faixa mais humilde e mais pobre da população. O que o Senado Federal pode fazer em relação a esse tipo de situação? Como que o Senado pode ajudar, contribuir na regulamentação para que esse ministério tenha acesso a esses recursos e efetivamente consiga dar mais justiça social a esse serviço, senador? Eu creio que é dando visibilidade, debatendo e construindo projetos de leis e resoluções legislativas que assegurem ao povo brasileiro a aplicação dos recursos da área de comunicação, fazendo com que o FUST seja usado para a área de comunicação de verdade e não para o superávit primário, que o Finstel seja usado para investimentos na área de infraestrutura de telecomunicações, radiodifusão e banda larga, e ao mesmo tempo para a fiscalização, otimizando a agência de fiscalização. Esse é um setor que precisa ter regulação? Precisa, mas essa regulação precisa ser fiscalizada, porque se não se fiscaliza, não há punição, e se não há punição, não há cumprimento das regras. E a respeito desse assunto, o ministro também fez um anúncio importante, não é? Sobre fiscalização técnica e de conteúdo, que essa é uma atribuição que vai ser passada para a Anatel. Eu creio que essa é uma bela decisão do ministro Paulo Bernardo. Aliás, o ministro Paulo Bernardo tem demonstrado ao longo da sua vida pública, como ministro do Planejamento, creio que parte do grande sucesso do governo do presidente Lula na área de economia veio pela boa gestão na área de planejamento. E o ministro Paulo Bernardo é corresponsável por isso. E agora traz essa experiência para o Ministério das Comunicações. E a gestão no Ministério das Comunicações poderá fazer com que ele seja dinâmico, eficiente, enxuto, que ele possa ter mais recursos para investir, que se gaste menos na infraestrutura, na questão dos meios de infraestrutura do próprio Ministério. Portanto, quando ele delega essa fiscalização à Anatel, ele está delegando para ficar mais ágil, mais barato e mais eficiente para o consumidor. Bom, senador, então nós encerramos o nosso programa aqui com esse ótimo balanço que o senhor fez da vinda do ministro à Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu que agradeço a você e quero aqui de público agradecer a presença do ministro Paulo Bernardo. E eu agradeço a você que nos acompanha pela atenção. Eu estive conversando com o senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós fizemos um balanço sobre a vinda do ministro Paulo Bernardo das Comunicações aqui numa audiência pública no Senado Federal. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser falar conosco ou mesmo ver esta ou outras entrevistas do nosso programa, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.